Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos assistir aqui ao vídeo do Que Jogo Foi Esse? Sobre a épica final do Mundial de 1977 entre Porto e Peñarol, a final que nevou. Você pode ver aqui pela imagem a neve que estava no gramado, olha que loucura que foi isso. Então vamos acompanhar aqui, né, o vídeo do Que Jogo Foi Esse? Sem mais delongas, vou dar aqui o play pra gente acompanhar. Já tinha visto algumas fotos, mas não sei nem qual foi o placar desse jogo aqui, não lembro qual foi o placar, então vamos assistir aqui. Você que por acaso já estava vivo, né, ou viva aí nessa época, comente aí se você lembra dessa final, se você lembra dessa loucura que foi aqui, né, com muita neve no estádio. Então é isso aí, vamos dar o play. Em tempos de Copa do Mundo de Clubes jogada em gramados perfeitos, é difícil imaginar que um Mundial Interclubes foi jogado desse jeito aqui. Debaixo de uma... Você vê que a... Pera, eu vou ter que voltar aqui. As linhas foram, né, passaram um negócio aqui para tirar a neve para poderem aparecer, né, no campo, senão não tinha como. Foi jogado desse jeito aqui, debaixo de uma tempestade de neve, num campo que mais parecia um pasto e que mal dava para enxergar a bola no meio de tanto gelo. Sim, essas imagens não são de um jogo de várzea, de um jogo da 5ª divisão da Rússia. Essas imagens são da final do Mundial de 87 entre Porto e Peñarol. Fica aí que eu já te conto que jogo foi esse. Porto e Peñarol protagonizaram a final do Mundial mais exótica de todos os tempos. Debaixo de uma neve absurda, os dois times travaram uma batalha contra o adversário e também contra as condições climáticas que chegaram até a congelar a perna de alguns jogadores. O Mundial Interclubes de 87, ou então a Copa Intercontinental, se você preferir chamar assim, foi disputada em 13 de dezembro no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. Dezembro é um dos meses mais frios no Japão e chega a nevar em algumas regiões nessa época, mas na cidade de Tóquio, especificamente, é bastante raro o fenômeno acontecer. A última tempestade de neve que caiu sobre a capital japonesa tinha acontecido há mais de 30 anos. O Mundial Interclubes foi disputado em Tóquio de 1980 até 2001, sempre no final do ano, e em todas essas outras edições a neve não deu as caras. O Peñarol chegou ao Mundial após ser campeão da Libertadores de 87, batendo o América de Cali na final. Já o Porto foi o campeão da Champions League 86-87, vencendo o Bayern de Munique na final. Os dois times viajaram ao Japão para a disputa do Mundial, que era patrocinado pela Toyota, empresa automobilística japonesa. Como a agenda dos clubes e toda a programação dos patrocinadores não previa um adiamento da partida, não teve jeito. Os times tiveram que entrar em campo debaixo de uma tempestade de neve para definir quem seria o melhor time do mundo. Os jogadores do Peñarol chegaram a trocar camisetas e flâmulas por luvas térmicas com torcedores japoneses que estavam nas arquibancadas. Uma bola amarela teve que ser providenciada às pressas para o jogo poder rolar, já que uma bola branca dificilmente seria enxergada no meio da neve. O Porto levava uma ligeira vantagem no quesito escalação, já que o goleiro do time era o polonês Józef Mlynarczyk, que jogou a maior parte da sua carreira na Polônia e por isso estava um pouquinho mais acostumado com o frio do que os uruguaios. O Porto ainda contava com dois brasileiros no seu elenco, o zagueiro Geraldão, que foi titular no jogo contra o Peñarol e que costumava marcar muitos gols de falta pelo time português. O Geraldão também jogou pela seleção brasileira, onde ajudou o Brasil a ficar com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987. O outro brasileiro no Porto era o atacante Juari, que ficou no banco de reservas no jogo contra o Peñarol, mas foi bastante importante para o time português nessa temporada. O Juari foi um... Ele vai... Tô cortando de novo, né? Eu sempre corto o cara quando ele vai falar a informação que eu vou falar, né? Mas o Juari... era meio um talismã do time, né? Tinha o Casagrande nessa equipe, mas eu acho que ele se machucou, então acho que por isso que ele não foi pro Mundial. Se eu não tô errando aqui a informação, mas eu acho que o Casagrande se machucou e aí não pôde jogar o Mundial ou saiu, né? Vamos ver se ele vai comentar aqui, depois a gente pode até ver o que aconteceu com o Casagrande, mas eu acho que ele era do elenco do time ainda também em 87, já que na Champions eu tenho certeza que ele tava.
Já que foi ele o autor do segundo gol do Porto na final da Champions League de 87 contra o Bayern de Munique. O Peñarol também tinha um time bastante forte e contava com o atacante Diego Aguirre, que anos depois jogou pelo São Paulo, Internacional e Portuguesa e após encerrar a carreira como jogador, treinou vários times pelo mundo, incluindo o Atlético Mineiro, o Internacional, o São Paulo e o Santos. Debaixo da tempestade de neve, o juiz autorizou o início da partida e durante toda esse som de fundo, né? Muita gente tinha dúvida, né? O que é esse som, né? Um problema de transmissão do Japão, o que era, né? E aí o grande Andrei Raistock, né? Que a gente já reagimos a vídeo aqui dele, revelou o segredo que era tipo uma vuvuzela que fizeram lá no Japão. E aí a galera ficava soprando aquele negócio lá e ficava esse som chato, né? Esse som ruim aqui que fica ecoando, né, na transmissão. Então, quando a gente via, né, jogos do Mundial lá no Japão, não entendia o que era, né? No final era meio que essa vuvuzela japonesa aí que ficava toda hora ali perturbando, né? E hoje parece que, né, o pessoal aboliu o uso dela, graças a Deus. a transmissão rolava um som de fundo que inclusive também aparece em outras edições do Mundial Interclubes em outros anos. Pra quem é mais velho e jogou International Superstar Soccer no Super Nintendo, já bate uma nostalgia, afinal é o mesmo barulho que rolava no jogo. Eu procurei em vários lugares para entender que raio de som é esse, mas em nenhum lugar eu achei uma explicação 100% convincente. Algumas pessoas dizem que era o barulho do satélite da transmissão, outros dizem que era uma buzina tocada pelos torcedores, uma espécie de vuvuzela, e outras pessoas dizem que o barulho era inserido artificialmente pela transmissão da TV para simular um barulho de torcida, já que os torcedores japoneses são muito silenciosos nas arquibancadas. Se você sabe a resposta certa ou se você tem outra teoria, deixa aí nos comentários. Em campo era notável. Viu, o Andrei encontrou a resposta, olha que bonito. Alguém já deve ter comentado nesse vídeo aqui, né, falando o que era, né, mas era essa vuvuzela japonesa diferentona que usavam, né, então por isso esse som, e você vê como ele difundiu, né, era usado até nos jogos de videogame que eram feitos na época, né. A dificuldade dos jogadores em conduzir a bola ou trocar passes num campo totalmente coberto pela neve. E só de assistir as imagens desse jogo, eu já fiquei com frio aqui no estúdio. De gravação. Por isso, hoje eu tô usando essa jaqueta aqui de moletom da Basicamente. Ela tem capuz e é impermeável, então se os jogadores estivessem usando uma dessa aqui lá no jogo, eles não sofreriam com a chuva e nem com a neve. A calça que eu tô usando hoje também é da Basicamente e também é impermeável. Além disso, ela evita e também facilita a remoção de manchas causadas por líquidos. Então, se você derrubar aquele cafezinho sem querer, é bem fácil de limpar e ela também tem uma tecnologia de secagem ultra rápida que evita o uso do ferro de passar. A Basicamente também tem bermudas, tem camisetas anti-odor, tem jaquetas com proteção contra raios ultravioleta para você poder praticar seu futebol aí debaixo do sol com tranquilidade. Enfim, uma linha completa de roupas com estilo e tecnologia. Corre lá no site da Basicamente para conhecer todas as peças e ainda garantir 20% de desconto. É só adicionar o nosso cupom Pronto pro Jogo na hora de finalizar sua compra. 20% de desconto para você renovar o seu armário pro verão, pro inverno, para todas as estações do ano. O link para o site da Basicamente e todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Voltando para a neve, aos 40 minutos do primeiro tempo, depois de uma tentativa mal sucedida de afastar a bola do campo de defesa do Peñarol, a bola sobrou para o Madjer, que driblou o zagueiro e chutou pro gol. A bola parou a poucos centímetros do gol e o Fernando Gomes completou para dentro da rede. Porto 1-0. Porto 1, Peñarol 0. A los 42 minutos y medio del primer tiempo, gana el campeón europeo aquí en Tokio. Um pouco depois rolou um princípio de briga, que foi rapidamente controlado pelo árbitro e pelos jogadores em campo.
O árbitro austríaco, o Franz Vorer, encerrou o primeiro tempo aos 44 minutos e 45 segundos de jogo. Ele nem esperou completar os 45 minutos, provavelmente querendo correr pro vestiário para tomar um chocolate quente e se enrolar num cobertor. No segundo tempo, a neve não deu trégua e o gramado, se é que dá pra chamar isso de gramado, né, foi ficando cada vez pior. Aos 35 minutos do segundo tempo, o Eduardo da Silva cobrou escanteio pro Peñarol e a bola sobrou pro Ricardo Vieira empatar. Olha aí. 1 a 1. Meu Deus do céu. Ao final dos 90 minutos, o placar não foi alterado e... Você vê que os jogadores do lance era uma chance só para eles se jogarem, porque caiu para levantar depois, era todo um processo ali para conseguir se desvencilhar e levantar na neve, no barro, no lamaçal que vira ali, né, o gramado com toda essa neve. Então, você vê no lance principalmente ali do Porto, como o zagueiro se jogou dando a vida, tentando ali tirar, mas acabou que nenhum dos dois que deram o carrinho conseguiram, né? Então, o jogador do Porto saiu livrinho para fazer o gol, porque os caras não tinham como se recompor. Um empate, a partida foi para prorrogação. Mais 30 minutos de um jogo horroroso. Não graças aos jogadores, mas sim ao clima totalmente desagradável para uma partida de futebol. No comecinho do segundo tempo da prorrogação, depois de uma disputa entre jogadores do Peñarol e do Porto, o zagueiro português Inácio deu um chutão para frente e o Madjer ganhou na corrida do zagueiro uruguaio. O goleiro Eduardo Pereira estava adiantado e o Madjer mandou por cobertura para fazer o segundo gol do Porto. Gol del Porto. Olha o cara com o guarda-chuva. No ângulo da câmera por trás do gol, a gente consegue reparar melhor no péssimo estado do gramado, que já tinha virado uma mistura de gelo e lama. O autor do gol, o Madjer, nasceu na Argélia e é considerado o melhor jogador argelino de todos os tempos. Ele defendeu a seleção da Argélia nas Copas de 82 e 86 e ainda ajudou no título da Argélia na Copa Africana de Nações em 1990. O Madjer também foi bastante importante na história do Porto, já que ele foi o autor do primeiro gol na final da Champions League de 87 e ainda deu o passe para o Juari marcar o segundo gol. No Mundial contra o Porto, o Peñarol ainda tentou desesperadamente empatar a partida, mas o gramado e a neve não colaboravam para o futebol. No último lance da partida, o Peñarol ainda reclamou de um possível pênalti, mas o árbitro só marcou o escanteio. Porém, antes da cobrança de escanteio, o juiz pediu a bola e encerrou a partida, quando o relógio ainda marcava 14 minutos e 30 segundos do segundo tempo da prorrogação. Ou seja, ainda faltavam mais 30 segundos de jogo para desespero do narrador. El árbitro austríaco acaba de jugar otra vez 30 segundos de menos en el partido. Teníamos 14:30 por mi cronómetro cuando el árbitro del partido cobró el córner, allí no dejó efectuar el tiro de esquina. O Porto levantava pela primeira vez o troféu de campeão. Roubaram o nosso Peñarol aí, tiraram 30 segundos dessa reação que poderia vir no escanteio, roubando, beneficiando aí o clube europeu. Lamentável. Mas olha, que gramado, assim, impraticável. Assim, as únicas chances ali, sei lá como que aconteceram ali aquelas chances por sorte, por sei lá. Mas ali numa bola aérea podia acontecer, né? Já que não dependia exatamente do gramado para acontecer, né? Então, realmente seria uma chance perigosa, muito perigosa para o Peñarol, mais perigosa do que o normal, né? Porque em jogadas normais ali, você viu que era só uma briga de foice no escuro ali, né? O pessoal não conseguia ficar com a bola direito, você viu que a intermediária virou um lamaçal absurdo por causa disso, né? Porque ficavam parados ali e não conseguia fazer nada. Do Mundial Interclubes. O Madjer, autor do gol do título, foi eleito o melhor jogador da partida e ganhou um carro da Toyota, que era a patrocinadora do Mundial Interclubes. O carro original que a Toyota entregava, do modelo Carina 2, era vermelho. Mas os diretores da Toyota tiveram um bom senso e entregaram para o Porto um carro cinza, já que o vermelho é a cor do Benfica, um dos maiores rivais do Porto. A ideia inicial era vender o carro e dividir o dinheiro entre os jogadores do Porto.
Mas o presidente do clube português, o Pinto da Costa, foi contra a venda do carro porque considerava o veículo um item importante na história do clube. Então o carro não foi vendido e chegou a ser usado por funcionários do clube e também pelo próprio Madjer, quando ele assumiu o comando do time de juniores do Porto. Doideira. Por fim, o veículo ficou por um longo tempo em exposição, pendurado no teto da loja oficial do Porto, ao lado do Estádio do Dragão. Recentemente o carro foi transferido para o Museu Oficial do Porto. Aí tiraram o carro do teto e ele finalmente foi para o chão, ficando exposto ao lado de uma estátua do Madjer, fazendo o gol de calcanhar na final da Champions League de 87. O Peñarol ficou com o vice do Mundial, nenhum jogador do time ganhou um carro, mas o time uruguaio já tinha em sua galeria de troféus 3 conquistas do Mundial Interclubes. Um deles foi conquistado em 1982, quando o Peñarol venceu o Aston Villa, já nessa fase do jogo único disputado no Japão. Os outros 2 troféus foram conquistados na década de 60. Peñarol bateu o Benfica em 61 e o Real Madrid em 66, quando o Mundial ainda era disputado em jogos de ida e volta na Europa e na América do Sul. Aliás, nessa época das partidas em ida e volta, rolou um dos jogos mais violentos da história, com várias expulsões e até prisão. Estudiantes e Milan protagonizaram uma verdadeira guerra em campo em 1969 e eu conto essa história com mais detalhes nesse vídeo aqui. Se você gosta de histórias do futebol, vale a pena assistir. Eu fico por aqui. No momento eu vou assistir esse vídeo aqui, que loucura. Mas é isso, né? Um bom vídeo, né? Você vê como, né, os caras, por compromissos ali, né, de não poder adiar, falaram, não vai acontecer de qualquer jeito a partida. Vamos pegar aqui, vamos ver se tem uma imagem aqui. Olha isso. O estado que tava o gramado, né? Já devia estar queimado de geada e tal. Você que mora em regiões mais frias, já viu o gramado com geada que fica aquele queimado, aquele, né, meio marrom, meio amarelado assim, né? Você já vê que o gramado já estava horrível antes, já estava ruim antes, e aí nevou em cima, né? Então, só para piorar a situação. Não, condições impressionantemente ruins. Comente aí se você já jogou futebol na neve, né? Se você já teve essa... Eu não sei se é um privilégio, uma sorte ou um grande azar de jogar futebol na neve, mas comente aí se você já jogou bola na neve ou já jogou bola num lamaçal tão ruim quanto esse aqui, né? E é isso, né? Você vê como, né, era uma realidade completamente diferente aí do futebol que esses 2 times viveram. Mas é isso, queria agradecer a você que acompanhou aqui até o final desse vídeo, pedir para você se inscrever no canal, para você comentar aí o que você achou, comentar se você já jogou futebol na neve, e compartilhar o vídeo se você gostou também. Beleza, pessoal? Então é isso, um forte abraço e até a próxima!